Estamos com TV Diagnóstico, agora recebemos Mário Vasques, que vai falar sobre planos de saúde e fundos de saúde. Afinal de contas, é um assunto que todo mundo quer saber, por isso que voltamos hoje novamente com o Mário Vasques para falar sobre essas informações, mesmo porque parece que teve uma mudança aí com relação aos planos de saúde agora, não é, Mário? Você estava dizendo que os planos de pessoa física tiveram uma certa extinção no mercado. Explica melhor. Primeiro explica um pouquinho com relação aos planos de saúde, depois explica qual foi essa modificação. O que é muito importante, a gente sempre defende para o consumidor aqui, é que existem modalidades, de planos de saúde no mercado diferentes. A Lei 9656, ela veio defender o consumidor em relação aos abusos que tinha no passado. Tinha planos que cobriam parto, planos que cobriam doenças de alta complexidade, mas a pessoa tinha que comprar esses aditivos separadamente. Cada empresa tinha o seu contrato individualmente. Quando veio a Lei 9656, ela veio nivelar todos os contratos no mercado. E a partir daí, essa lei passou a defender todos os usuários, consumidores de plano de saúde, que fizeram seus planos a partir de janeiro de 1999, e os usuários de seguro-saúde. Mas existem consumidores que têm outras modalidades, eles estão ligados através de um fundo de saúde, que pode ser um fundo de prefeitura, por exemplo. Ele pode estar ligado a um plano de autogestão, onde a própria empresa desconta um determinado valor do holerite do funcionário, para que aquele fundo seja usado para atender o seu funcionário. Ou seja, tinha em Petrópolis também a Sola Brasil, que, por exemplo, fazia esse tipo de modalidade. Ela tinha um fundo próprio para poder atender os seus funcionários, assim como tem a Petrobras, como tem Furnas, onde tem um plano próprio administrado pela própria empresa, em benefício dos seus funcionários. E tem planos através de associações, de sindicatos, de cooperativas, onde a associação de uma determinada classe cria uma massa de pessoas ou seja, passa a ser comercializado um plano empresarial, né? E esse plano empresarial, em relação ao plano individual, ele tem algumas diferenças técnicas em relação a reajuste e em relação também à aceitação da pessoa com doença pré-existente. Então isso é muito importante, que, por exemplo, num plano de adesão, se a pessoa, por exemplo, tiver câncer, se a pessoa, por exemplo, for um cardiopata, já tiver feito uma ponte de safena, quando ele vai fazer a sua proposta de adesão numa associação dessas, provavelmente o 90% de chance dela ser negada, dela ser declinada, ou seja, a pessoa passa a não ter acesso a uma coisa que o plano de pessoa física trouxe, que é elegibilidade de todas as pessoas, né? Então, uma pessoa, por exemplo, eu vou ser discriminado porque eu sou idoso, vou ser discriminado porque eu tenho uma determinada doença, porque eu tenho AIDS, eu não posso fazer um plano de saúde. Então, se você hoje não tem um plano de saúde pessoa física, onde você pode contratar para si, ou para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família, a pessoa com essas restrições não consegue mais ter acesso a um plano de saúde por causa dessa elegibilidade. Então, assim, realmente, a partir desse mês de junho, a Golden Cross, por exemplo, anunciou que vai retirar os planos de pessoa física do mercado, já retirou. A Amil vai até o dia 22, ou seja, o dia 22 é domingo, temos até o dia 20, sexta-feira, para poder conseguir, aliás, 20 é quinta-feira, né? Quer dizer, o contrato tem que estar até sexta-feira na operadora Amil, por exemplo, para que o consumidor consiga fazer um plano pessoa física. Então, o que eu posso dizer hoje? Quem tem um plano pessoa física tem. Jamais tente com todas as suas forças manter esse contrato, porque ele te dá uma proteção legal, ou seja, a atualização de rol de procedimentos da ANS que acontece todos os anos, você passa a ter isso automaticamente sem nenhum custo, e o reajuste não é dado pela operadora, é dado pela própria ANS, Agência Nacional de Saúde. Então, eu trouxe até depois aqui, a gente vai deixar alguns exemplos de valores de todas as faixas etárias, para que aquela pessoa que ainda está naquela expectativa em cima do muro, vou fazer, não vou fazer, corra para fazer até o dia 20. Mas por que você acha que a Golden e a Amil estão tirando o plano pessoa física do mercado? O que acontece? Infelizmente, né, todas as seguradoras, numa reunião, FENASEG, quando saiu a questão
da Lei 9656, decidiram não comercializar planos pessoa física. Então, há muitos anos, quer dizer, há mais de 10 anos, você não encontra no mercado o plano pessoa física da Bradesco Saúde, da Sul América Saúde, de outras seguradoras. Então, né? Esses planos já ainda eram fora. sobreviventes, esses da Golden. Então, esses planos existem, mas só corporativos. Quer dizer, a Mil vai continuar, a Golden vai continuar, as seguradoras estão aí, mas para o cliente, pessoa jurídica. Ou para o cliente que vai ter que entrar, infelizmente, através de uma associação de universitário, de estudante, de funcionário público, ou de associação de autônomos e por aí vai. Então, as desvantagens nós falamos bem no programa anterior em relação à questão de reajuste, que é dado pela sinistralidade do grupo nos planos empresariais, quer dizer, isso é uma desvantagem para o consumidor, e em relação à elegibilidade, que é a pessoa que tem uma doença, que vai, por exemplo, ou que não é funcionário público, ou que não é autônomo, quer dizer, não tem nenhuma classe a qual ele se enquadra que ele não consiga fazer também aquele produto, né? Então, no plano pessoa física, é um direito de todo consumidor poder, já que temos um sistema de saúde pública que está realmente sucateado, né? Hoje é muito difícil para o consumidor, imagina em Petrópolis, né? Conseguir uma vaga para internação, para fazer um determinado procedimento, para cirurgia, uma ressonância, né? Tem até uma funcionária na minha empresa que o marido está internado há 15 dias esperando uma vaga para fazer uma cirurgia de vesícula, né? Então, assim, realmente é muito complicado. E às vezes a questão da saúde, aquela cirurgia não pode esperar, tem que ser uma coisa mais rápida, e quem não tem realmente um convênio hoje é muito preocupante. E quem não puder fazer esse plano de pessoa física, correr para fazer o plano pessoa física agora no mês de junho, por uma série de questões orçamentárias, de falta de planejamento e tudo mais, o que pode optar? Para qual plano pode migrar ou qual plano escolher depois, no mês de julho? Infelizmente, dentro das melhores operadoras que tem no mercado hoje, que a Mil, Golden Cross, Bradesco, vai ser os planos de adesão. Infelizmente, então você imagina aquela pessoa que já é hipertenso, que é diabético, que já tratou um tumor, né? Que teve um problema sério, por exemplo, ósseo, de joelho, de bacia. Então essas pessoas não vão conseguir fazer um produto. Quando preencher a sua declaração de saúde corretamente, aquilo vai passar para uma análise médica e provavelmente ela não vai ter acesso, né? Com pesar que a gente dá essa notícia, né? É lógico que tem outras empresas no mercado, né? São várias operadoras, mas as operadoras, por exemplo, que eu avalizo, que eu assino embaixo, que eu faria, por exemplo, para mim, para minha esposa, para minha mãe, para meus filhos, dentre as operadoras que tinha no mercado hoje, atuante, operadoras que você não tem problemas de chegar no hospital, não vamos atender o plano tal, né, que pagam suas contas em dia. Dessas empresas hoje, infelizmente, você me perguntou por que elas estão tirando o plano pessoa física do mercado. A gente compreende o porquê, né? Porque você imagina hoje uma empresa, num plano pessoa física, só poder reajustar aquilo que a ANS divulga, por exemplo, 7%, estou dando um exemplo. Mas a inflação dentro da área de saúde real que sai do bolso da operadora, que é medido na hora de fazer a compra do medicamento, da prótese, dos honorários médicos, dos exames de diagnóstico e tratamento, ser 14%, por exemplo. Ou seja, ela já vem amargando há anos uma defasagem em relação aos reajustes dados pela ANS. Né? Mas isso ela compensava de alguma forma na tabela de vendas, com os novos associados e tal. Quer dizer, já era muito difícil administrar, tanto que milhares de operadoras saíram do mercado, né? Foram vendidas ou absorvidas por empresas maiores. Mas agora o que está acontecendo? Centenas de operadoras estão quebrando em massa em todo o Brasil, né? Em virtude, não só dessa situação que a gente acabou de falar de reajuste, mas também, quer dizer, a pessoa que entrou há 10 anos atrás tinha uma determinada cobertura de acordo com a contratual. Todos os anos entram novos benefícios no rol de procedimentos da ANS e ela passa a ter direito automaticamente. Quer dizer, exames de DNA, uma despesa que não era contemplada anteriormente.
Então, quer dizer, os planos não podem reajustar por causa disso, pessoa física. Então, isso gera mais um déficit muito grande. E depois, uma empresa determinada, ela vem a quebrar, falir, sai uma resolução normativa, por exemplo, da ANS extraordinária, obrigando essa operadora Amil, Golden, a absolver aquela massa falida. Ou seja, uma Unimed de uma cidadezinha do interior, ou uma outra empresa, uma outra operadora que vem até uma dificuldade financeira, quer dizer, todos aqueles pacientes que estão internados em UTI, fazendo cirurgia, fazendo tratamento, a operadora é obrigada a assumir aquele custo, quer dizer, realmente é muito complicado. A saúde no país está cada vez mais calamitosa e realmente as pessoas têm que correr atrás dessa parte privada e tentar um plano de saúde que possa preencher e possa protegê-lo melhor. Eu queria, bom, a gente já está finalizando o programa, eu queria só que você dissesse com relação a essa questão dos valores que você citou no início da nossa entrevista. Perfeito. Que você pudesse só mencionar algumas questões que você achasse relevante com relação aos hoje, valores. Eu vou dar um exemplo aqui, são vários tipos de planos diferentes e modalidades, quarto particular, quarto coletivo, nacional, regional. Então, a partir de, um plano, eu vou dar um exemplo do meu plano, por exemplo, que eu tenho um plano que atende dentro do estado do Rio de Janeiro, um produto da Amil, um produto excelente, tanto que eu fiz para mim, para minha esposa, para os meus filhos, e um plano familiar, ou seja, a partir de um casal com ou sem filhos, você pode contratar dentro dessa tabela até o dia 20, tá? Então, hoje você consegue o plano a partir de R$ 73,12, de 0 a 18 anos, ou seja, para os filhos, de 19 a 23, 95,06, de 24 a 28 anos, R$ 104,57. Eu vou dar um outro exemplo aqui, de 39 a 43 anos, R$ 137, é muito barato. De 49 a 53, R$ 206. De 54 a 58, R$ 257. Em alguns planos tem pessoas de 58 anos já pagando quase R$ 1.000. Gente, R$ 257 nesse plano familiar. E acima de 59, onde tem planos até que criam todo tipo de objeção, não paga o comissionamento, obriga a pessoa a fazer perícia, uma série de dificuldades, a gente já consegue fazer um plano desse decente, um plano da Amil regulamentado, a partir de R$ 438,72. A gente se coloca à disposição para poder estar recebendo essas pessoas que assistirão esse programa, para a gente poder tirar as dúvidas e fazer essa migração, essa troca com segurança. Quem estiver em casa vai avaliar melhor, as suas condições financeiras e a possibilidade de fazer aí um plano de saúde. Quem quiser entrar em contato com você por algum telefone, pode ligar para qual número? Pode ligar o telefone, o DDD é 24 2243 7515, 2243 7515. Também pode entrar no nosso site, vasqueseguros.com, ou mandar um e-mail, vasques@vasqueseguros.com. Ok, gostaria de agradecer a sua presença aqui no TV Diagnóstico. Eu que agradeço. Com o Mário Vasques, que falou um pouco mais, esmiuçou essa questão dos planos de saúde. O TV Diagnóstico vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima segunda-feira, às 14h. Obrigada pela audiência e até lá.